Boa tarde. Hoje o programa Opinião vai falar a respeito de meio ambiente, da preservação do meio ambiente, da importância que tem a preservação para a nossa vida. E vamos abordar, sobretudo, a importância que tem dentro das empresas esse cuidado com o meio ambiente. Exatamente para falar a respeito desse tema, nós estamos recebendo hoje Jacques André Conchon, ele que é consultor da área ambiental da Cedro Têxtil, e também estamos recebendo Márcio Alvarenga Miranda, que é gerente de meio ambiente da Cedro Têxtil. São os nossos convidados de hoje. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos para um rápido histórico a respeito da Cedro, não é? Todo esse movimento de evolução que a empresa obteve em Pirapora. Bom, iniciamos nossas atividades aqui em 1984, quando instalamos a Companhia de Fiação e Tecido Cedro Norte. E, desde então, a Cedro percebeu um diferencial muito grande na região, em função de disponibilidade de recursos, recursos ambientais, mão de obra, incentivos fiscais, e caberia mais uma segunda unidade. Então, em 97, nós implantamos a Companhia de Fiação e Tecido Santo Antônio, já uma empresa que tem tanto a parte de fiação e tecelagem, como também a parte de acabamento. Especificamente, ela produz aqui o tecido, o denim, que é muito conhecido como o jeans. Certo. Jacques, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Prazer nosso. E conhecê-lo, não é? Pessoalmente, pelo que eu saiba, pelo que eu saiba, é um cientista ambiental, digamos assim, não é? Bom, e o Jacques, ele é responsável por um processo que hoje é desenvolvido dentro da empresa de despoluição, da importância que nós temos aí na preservação ambiental. Essa questão ambiental aqui em Pirapora, ela começou a tomar vulto exatamente quando, Jacques? Conforme o Márcio explicou, inicialmente os processos industriais desenvolvidos pela Cedro eram processos secos, ou seja, não geravam efluentes. E isso teria sido em 94, quando iniciou a Santo Antônio, em que iniciava-se a produção do jeans, então envolvendo processos úmidos, por exemplo, o tingimento do tecido, e foi quando nós fomos chamados pela direção da empresa para desenvolver o projeto da estação de tratamento dos efluentes. Já tínhamos tido, nessa época, a experiência com uma unidade que a Cedro mantinha em Paraupeba. Em seguida, foi feito o projeto de Sete Lagoas e fomos também solicitados, participamos, tivemos assim o prazer de participar desse projeto. Para ter uma ideia, no início tratava-se de um sistema clássico, que é denominado lodos ativados. É um processo biológico, no qual as bactérias degradam a matéria orgânica. Então, recebem a matéria orgânica no chamado reator biológico ou tanque de aeração e promovem a degradação. E, com o passar do tempo, à medida que a produção da fábrica aumentava, a estação também foi, claro, naturalmente, em paralelo, foi sendo ampliada. E agora, recentemente, há cerca de 1 ano e meio atrás, 2 anos, nós fomos consultados. Haveria uma nova expansão na fábrica e o que a tecnologia moderna poderia oferecer. E nós relatamos a experiência que já estamos tendo com outras empresas têxteis, com aquilo que nós reputamos como sendo a melhor tecnologia atualmente disponível. Seria o processo biológico, como o processo de origem, só que a filtração final
para entender, no processo clássico, a filtração final, a separação de sólidos na etapa final, era por decantação. E com esse processo, que é um processo realmente moderno, atual, a separação final é feita por membranas de ultrafiltração. São membranas semipermeáveis, com uma porosidade na ordem de micron, ou submicron, onde o efluente tratado, já filtrado, passa, é o que chamamos de permeado, e as impurezas ficam e voltam ao sistema para serem reprocessadas. Então, é isso que Até nós serem temos. definitivamente eliminadas? O processo vai se repetindo? A eficiência, veja, eu posso falar em função da experiência que estamos tendo aqui, vizinho, em Montes Claros, aonde apura-se, após 3 anos de atividade contínua do sistema com membranas, estamos apurando uma eficiência de remoção de carga acima de 97%. E esses 3%, o que acontece com eles? Então, conta-se os 3% restantes. Claro, esse efluente tratado, ele é disposto num curso d'água, no caso, o São Francisco. Então, Que é uma dose pequena. exatamente. Então, uma dose pequena seria, Ela se perde. sem problema nenhum, quer dizer, o rio teria capacidade assimilativa. Embora o São Francisco, um rio com uma vazão crítica de 500 metros cúbicos por segundo, ele tem A própria arma dele. Ele tem, exatamente, capacidade assimilativa de um porte assim exponencial. Agora, não é pelo fato do rio ter capacidade assimilativa que eu vou jogar qualquer coisa, como se pensava antigamente, que aquilo era um sumidouro infinito. Não é? Então, aí tem a legislação ambiental. A legislação me fixa os parâmetros de lançamento. E esses estão sendo seguidos, sempre foram obedecidos pela Cedro, e citando o exemplo de plantas que já estão operando nesse sentido, os parâmetros limites estão sendo atendidos assim com uma margem fantástica, sem problema nenhum. Então, é um processo eficiente e a qualidade do permeado, que é o efluente final, é tão boa que já temos engatilhado planos, assim que a estação entrar em operação, para fazer o reuso dessa água, diria, no próprio processo industrial, ou reuso para irrigação, ou outros. Não é? Então, na condição de consultor, eu estive hoje fazendo uma vistoria com o Márcio, vistoriando as obras. Eu me sinto muito gratificado e realizado vendo que é uma grande contribuição social que a Cedro está dando para a comunidade. Eu gostaria de saber também a respeito dessa questão do processo seco e úmido, não é? Pelo que eu entendi, o processo seco é aquele preliminar, quando a empresa ainda não contava com a tecnologia diferente, não é? A partir do momento em que um produto foi inserido, não é? Na fábrica, aí passou a ser um efluente poluidor. Isso, veja, na fase final... Que seria o jeans. Seria a confecção do jeans, é isso? Na etapa que começava a gerar efluentes. Sim, porque exato. Quando se limitava a fiação e a tecelagem, não há que é o efluente. processo úmido, o seco, chamado exatamente. seco. Uhum. Agora, é claro que a empresa ela tem que se integrar, ela não pode ficar só fiando e tecendo. Ela teria que passar para acabar o tecido e também depois comercializar, confeccionar, etc. Então, nessa etapa, muito bem, agora nós vamos começar a tingir, acabar o tecido feito, acabar e tingir. Aí sim, aí começa a aparecer um efluente que, se não fosse tratado,
teria uma carga orgânica apreciável. Mas, justamente, o papel da estação de tratamento é abater essa carga orgânica e lançar os 3% residuais no rio. Bom, vamos para um rápido intervalo e já retornamos a nossa conversa com Jacques André Conchon e também com Márcio Alvarenga Miranda, eles que são da Cedro Têxtil e que estão participando do programa de hoje. Voltamos em instantes.